sempre a gente acha que ao nosso redor, o nosso país é o pior. Não, mas o que o nosso país reflete é o que já veio de lá de fora e de países com um histórico milenar. Mulheres fora, em outros países, a gente vai falar aqui mais propriamente da Coreia do Sul, são treinadas para serem boicotadoras dos homens, para desprezarem os homens. Um país que apoia que haja um boicote radical aos homens, porque quando você continua favorecendo a mulher e eles vão cada vez mais, não pensa que aqui o Brasil ainda é neném na arte de boicotar, na arte de desprezar, de demonizar a figura masculina. Lá fora chegou um nível assim que, né, é loucura. Então, aqui a gente tem muito mais chance de mudar a nossa realidade, de transformar esses caminhos ruins e trazer as coisas para uma condição melhor muito mais rápido. Aqui a gente tem ainda muito mais chances de fazer muito mais, embora muitos fiquem aí no pessimismo, né? Não dá mais. Dá, e a gente vai mostrar aqui nesse vídeo o quanto pode ser feito e o quanto já está sendo visto também o que foi feito e as consequências de todas essas ações. Então, fica com a gente, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, queremos chegar aos 100 mil inscritos e contamos com vocês. Então, bora lá, nos ajude a chegar nessa meta, a bater essa meta, para a gente formar um grupo ainda muito mais forte. Quero ver com vocês um pedacinho desse vídeo aqui, para vocês entenderem o que é que virou esse movimento que forma mulheres boicotadoras, que treinam, elas treinam, elas se reúnem diariamente para treinar como desprezar os homens. É um boicote verdadeiramente radical. Discriminação, violência verbal, física e digital fazem parte do cotidiano das mulheres também na Coreia do Sul. Aqui as mulheres são cidadãs de segunda classe. Em 2018, surgiu o movimento feminista conhecido como 4B, uma reação aos problemas misóginos enraizados na sociedade. Alguns simpatizantes preferem manter o anonimato. 4B significa 4 nãos. Nada de sexo, relacionamento, casamento ou gravidez. O movimento costuma ser intitulado de greve de sexo, mas não é 100% sobre isso. 4B é um estilo de vida feminista coreano e é irreversível. Para nós, não há como voltar atrás. Mas o que aconteceu para que algumas mulheres vissem o movimento 4B como única saída? Olha só, você vê o que o feminismo coloca na cabeça das mulheres. Que elas são de segunda classe, que elas não são reconhecidas. Todos esses pensamentos malignos não são verdadeiros. Porque por tudo, você viu o tamanho, a altura dos prédios que tem ali? O tanto de favorecimento que a mulher tem lá, não. Mas aí, né, vem a serpente com a conversinha dela e traz essa distorção na cabeça das mulheres. Eu era muito tímida e a misoginia me aterrorizava. Ao mesmo tempo, havia um desejo ardente dentro de mim, especialmente como mulher, de que eu tinha que dar a minha contribuição para essa sociedade. Mas o medo de um futuro incerto era maior. Muitas mulheres se sentiam como Min-young, até que em 2016, no centro de Seul, uma jovem foi assassinada por um homem que ela não conhecia. O crime ocorreu na saída da estação Gangnam, número 10 do metrô. O assassino foi condenado a 30 anos de prisão, mas o homicídio foi considerado um caso isolado causado por uma pessoa com doença mental e não um crime de misoginia. Olha só, uma mulher foi morta lá no centro de Seul. Quantos milhões de habitantes tem a Coreia do Sul? Mais uma.
o cara levou 30 anos de prisão. Não é que a gente está menosprezando que foi uma só, não. Né? Não tem de ser ninguém, nem homem e nem mulher. Mas um caso, e aí elas não querem que seja tratado como caso isolado. Não pode, tá? Mas foi um caso. E foi há trocentos anos atrás. O cara pegou 30 anos, foi condenado e tratado como um débil mental, um louco, para poder fazer aquilo que ele tinha feito. Agora, presta atenção na descrição que esse artigo traz aqui, ó, violência doméstica, homens vítimas de mulheres. Aí eles vão falar da questão dos homens vítimas de mulheres, mas também eles vão trazer algumas mulheres vítimas de homens também, porque eles não podem deixar de colocar esse bojo, né, de trazer esse bojo e colocar essa condição. Olha, presta atenção aqui, mas eu vou ler só a parte do homem, tá? Para o homem. Mas a violência doméstica também faz outras vítimas, não só as mulheres. Precisamos também falar dos homens que se calam, submissos, dominados por mulheres violentas, destemperadas e sem escrúpulos. Ainda pouco debatido, os homens também são vítimas de relacionamentos abusivos. Nem sempre as agressões são físicas por sua força desproporcional. Mas, além de arranhões, bofetadas e armas brancas como facas e outros objetos domésticos, elas usam a calúnia, da difamação, denigrem o companheiro diante da família, ameaçam ficar com a guarda dos filhos, fazem ameaças no ambiente de trabalho, causam dano ao patrimônio motivadas pelo ciúme e ou desconfiança. A banalização da violência contra o homem. Quantos vídeos recebemos pelas redes sociais que vemos mulheres praticando dano patrimonial contra o marido, arranhando ou quebrando carro marretadas? Ou quantos casos de denunciação caluniosa se tem notícia, ou de alienação parental cometida pela mulher em detrimento do marido. Famosas contam abertamente como surtaram e quebraram toda a casa do parceiro por causa do ciúme. Contam que, naquele momento, o sangue ferveu, como se estivessem cheias de razão e fossem dotadas desse direito. Assim como muitos homens, diversas mulheres não aceitam o fim do relacionamento e passam a perseguir o ex-companheiro, transformando-se em verdadeiras obsessoras. Inventam que estão grávidas para manter o relacionamento, se têm filhos, dificultam as visitas, enxovalham a imagem do pai como forma de castigá-lo. Esse tipo de ataque contra os homens foi banalizado pelas novelas, programas de televisão. Muitos têm dificuldade de entender e reconhecer que o relacionamento em questão não é saudável. O fato de serem mais fortes fisicamente não lhes confere empatia da sociedade de que sejam vítimas. Incontáveis vezes, quando fatos assim chegam ao público ou a público, o julgamento da maioria das pessoas é de que ele mereceu, a vítima do sexo masculino foi a causadora para que recebesse tal tratamento. Mas ninguém merece ser alvo de tamanha atitude criminosa que pode ferir, denegrir ou humilhar. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 1º, garante que homens e mulheres são iguais perante a lei, com direitos e obrigações. Sendo assim, carecem e merecem ser ouvidos de forma neutra, sem julgamentos prévios, e têm de ter seus direitos resguardados pelo Estado. Os homens vítimas de suas companheiras precisam encontrar espaço para sua defesa, sem medo da ridicularização, desconfiança ou prejulgamento de quem os recepciona nas delegacias. Aí, olha só, agora aqui já começa de novo a falar sobre a mulher, vítimas do machismo. Era para falar sobre o homem, mas sobre o homem se falou mais sobre o homem
se falou bem pouco. Então, olha só, aqui diz que todos são iguais perante a Constituição Federal. Então, precisava de uma lei específica para as mulheres? Se elas buscam igualdade, então a Constituição Federal já está estabelecendo igualdade. E outra coisa, diz aqui que os homens vítimas de suas companheiras precisam encontrar espaço para a sua defesa sem medo da ridicularização. Sim, ele tem força, tem capacidade mental para aguentar muita coisa. E o homem tem de buscar esse espaço, abrir esse espaço, já que nós já chegamos nesse ponto de haver países, né, onde se formam mulheres boicotadoras, mulheres que são treinadas para desprezar os homens, para que esse mal não tome proporção maior e faça mais vítimas masculinas aqui no nosso país. A desconfiança e o pré-julgamento lá nas delegacias ou da ridicularização nas ruas vai acontecer enquanto houver o silêncio. Mas o covarde, de tanto apanhar, acaba por se tornar valente. Olha, deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer os meus livros. O homem tem uma força e um poder indescritível. Ele não tem de se deixar estar numa condição dessa, abatido, completamente destruído. Olha quanta coisa eles vêm mostrando aqui, as mulheres praticando danos patrimoniais, arranhando, quebrando, fora as denúncias caluniosas, fora as agressões, né, psicológicas, físicas e tantas outras formas de vexação pública que o homem tem sido exposto. O homem precisa entender, tem um valor e tem uma força, mas precisa conhecer. Se você não conhece, você continua aprisionado. E se junte conosco no Seja Membro. A gente está melhorando o Seja Membro, a gente diminuiu o preço, o valor das taxas. Então, quem estava no outro Seja Membro com as taxas maiores, migra para esse com as taxas menores, que além disso, a gente ainda vai estar colocando mais material lá, e tem ali um material de apoio que a gente já está fazendo, chamado Homens com Cicatrizes. Eu creio que esse material vai ajudar você a entender o que foi feito na sua vida e enxergar os diversos caminhos que você tem para se reconstruir. E que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.